Olá, olá, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal TND Clube Teológico e hoje nós vamos mostrar dois livros importantíssimos e principalmente esse daqui que demos uma pausa, uma pausazinha na lista dos livros que separamos para esse ano em função de indicarmos esse daqui e um pouco de uma leitura bem investigativa, por assim dizer. Sem mais delongas, vamos à vinheta. Ok, muito obrigado. Quero agradecer de coração a todos vocês que têm nos auxiliado aí no nosso canal. Curta, compartilhe, comente. Fazendo assim você vai favorecer o assunto da teologia na plataforma e isso ajuda não só a obra de Deus, isso não ajuda somente a plataforma, ela entende que esse assunto é relevante e vai propagar cada vez mais os assuntos acerca de Deus. E também ajuda o nosso canal. Nosso intuito é trazer bom conteúdo que possa de alguma forma agregar valor à sua vida espiritual e à sua vida intelectual. Ok? Aqui na descrição eu vou deixar a maneira pela qual você pode nos auxiliar, nos ajudar, ajude o nosso canal, seja um apoiador do nosso canal. Aqui na descrição nós vamos deixar as maneiras. Sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente, nós separamos uma lista de livros, 12 livros para 2024. Vários livros bons nós separamos. E o desse mês é esse daqui, do Philip Ryken, Quando os Problemas Aparecem, da editora Fiel. Um livro que eu acredito que vai ser uma leitura bem agradável, bem interessante. Já separamos para a edição o livro que lemos em janeiro, que foi o Emborrecimento Programado. Temos uns comentários bem interessantes sobre uma crítica que é feita a questão do ensino, a estrutura do ensino lá nos Estados Unidos, mas a gente pode aplicar na nossa realidade e assimilar uma série de insights importantes. Mas no vídeo de hoje eu parei para indicar esse livro aqui e com muito cuidado. Por que eu indico esse livro aqui? Bem, primeiro porque nós temos que estar a par de uma série de assuntos. Logicamente que não dá para a gente alcançar todos os assuntos, todos os livros que nós desejamos ler. Talvez eu digo sempre para um amigo meu lá no trabalho, Luiz Carlos, a gente vai morrer e não vai ler todos os livros que nós gostaríamos de ler. Graças a Deus, acho que 60% dos livros que eu tenho aqui, eu tenho lido muita coisa, mas a gente nunca lê e abandona os livros, a gente sempre retorna aos livros, essa que é a verdade. Então, e outra coisa, o tamanho da nossa biblioteca não é uma ostentação, na realidade é um sinal de que nós somos limitados e precisamos aprender mais. Então, quando eu tenho algum assunto para tratar, eu recorro à minha biblioteca. E eu penso que, olha, eu já li esse assunto, eu tenho esse livro que fala sobre isso, então a gente organiza alguns livros e começa a pesquisar. Basicamente é isso. Mas esse livro aqui, da Thomas Nelson, dispensa comentários. A Thomas Nelson, ela tem muito capricho, as páginas amarelas, um livro com uma letra muito agradável e um livro sensacional. Um livro que eu quero indicar aqui, mas quero indicar com todo cuidado. Por quê? Irmãos, esse livro aqui, ele fala sobre vários assuntos bem contemporâneos. Sobre sexualidade, sobre o papel de gênero, a vida humana e a reprodução pela tecnologia, criação e o meio ambiente, política, trabalho, guerras, armas e pena de morte e muito mais. No entanto, a proposta desse livro, como diz aqui, é um curso intensivo sobre questões contemporâneas e as diferentes perspectivas cristãs. É isso mesmo. Cada assunto você vai perceber, por exemplo, sexualidade, você vai perceber que existe um artigo, existe um autor que tem uma certa postura. Imediatamente haverá um outro artigo que terá às vezes uma crítica àquele argumento. E no final das contas, existem
assuntos bem, como é que eu posso dizer, bem sensíveis, alguns assuntos polêmicos, alguns assuntos que eu diria até que divide até mesmo a cristandade, isso se não tivermos maturidade. E o fato é que todos nós precisamos, principalmente os líderes e pastores, precisam adotar a conduta, a postura de buscar o conhecimento. Nós nunca sabemos de tudo, logicamente, e precisamos admitir que sempre estamos aprendendo. Esse aqui é um livro que fala sobre diversos assuntos. Eu ainda estou lendo, é um livro que está numa leitura em andamento. Eu quero indicar, e pelo que li sobre engajamento cultural, eu comecei a pensar, a meditar, e eu comecei a me perguntar sobre o porquê do engajamento cultural não efetivo por parte da igreja. E isso me deu alguns insights. Eu comecei a anotar, e anotei aqui mesmo, no livro, sobre alguns pontos. Eu dividi essa meditação sobre o engajamento cultural não efetivo por parte da igreja em 3 pontos, sendo que o primeiro basicamente seria um pressuposto, seria uma suposição base que dá sustentação para 2 pilares. O primeiro deles é o seguinte: por que a igreja ela não teve um engajamento efetivo na cultura? Por que nós perdemos campo na área das artes, na área da economia e em diversas outras áreas da existência humana no que diz respeito ao engajamento cultural? Por quê? Bem, a razão é muito simples. Primeiro porque lá atrás nós tínhamos, isso eu não quero culpar, com esse comentário, eu não quero culpar e nem quero detonar, por assim dizer, os nossos pais na fé. Mas houve sim uma interpretação equivocada, principalmente do Salmo 1, que eu vou ler aqui rapidinho, aqui com a minha Bíblia, na versão ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel. Gosto muito dessa versão. E diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A verdade é que, lendo esse versículo, lendo esse texto, muitos dos pastores lá atrás interpretaram que era base para os cristãos que trabalhavam nas repartições públicas, que trabalhavam em lugares estratégicos, que trabalhavam em lugares de destaque do governo, enfim, de várias repartições e vários lugares que poderiam influenciar uma grande quantidade de pessoas e que influenciaram sim, influenciaram dentro das suas limitações, mas foram impedidos de influenciar mais por conta de uma má interpretação. Esse texto foi lido e interpretado da seguinte forma. Por exemplo, um dos exemplos é: não devemos participar das confraternizações da empresa, porque haverá bebida, haverá música do mundo, haverá uma série de coisas, luzes e fumaça e uma série de outros fatores, e aquilo caracterizaria como assentar-se na roda dos escarnecedores. E, infelizmente, não poucos cristãos deixavam esse espaço para que outras vozes, outros conteúdos pudessem sim influenciar e tomar o lugar daquilo que poderia ser a influência do cristianismo. Infelizmente, não poucos aderiram a essa postura. E o fato é o seguinte: como eu meditei, como eu estou lendo esse livro, e aqui é uma discussão, vale a pena? Vale, mas tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Mas eu escrevi aqui algumas coisas que levaram a igreja a não se envolver culturalmente, não se engajar efetivamente na cultura. E o primeiro fator é um pressuposto. E ele diz o seguinte: a compreensão do ato redentivo de Cristo de maneira reduzida a única e exclusivamente
uma soteriologia individual. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Quando eu comecei a ler esse livro, comecei a ver na introdução e folheando algumas partes e percebi uma discussão entre uma parte mais conservadora, outra mais liberal, por assim dizer, eu percebi que é o seguinte: meditando naquilo que vivi lá atrás e a interpretação, como falei aqui agora há pouco, havia um pressuposto. E a base é o seguinte: o fator primordial para que a igreja não tivesse um engajamento cultural efetivo se deu porque muitos cristãos tinham uma visão, eles têm ainda uma visão de que o ato redentivo de Cristo diz respeito única e exclusivamente a uma soteriologia individual. Em outras palavras, o ato redentivo de Cristo só implica na salvação do indivíduo. E o cosmo, como diz lá no meu bom Ceará, que se lasque, por assim dizer, né? Deixa para lá. O fato é que o mundo não tem vez em uma pressuposição em que reduz o ato redentivo de Cristo à salvação de indivíduos somente. O mundo é do mal, o mundo é do maligno. Afinal de contas, o mundo jaz no maligno e uma série de outros fatores que contribuíram para que, nesse primeiro ponto, fosse um pressuposto. Um pressuposto que levou a igreja a não efetivamente um engajamento cultural, foi justamente isso. Eles entenderam que a salvação diz respeito única e exclusivamente à vida do indivíduo. E o mundo, como nós vemos, apesar de muitos fatores bons, ele que se lasque, que se dane, que exploda, por assim dizer. Quanto que na realidade não é assim. Na realidade existe uma compreensão, basicamente, uma compreensão do neocalvinismo, especificamente lidando com Hermann Doherty e Abraham Kuyper e Francis Schaeffer. Você vai perceber que a compreensão desses grandes homens e escritores, eles trazem uma visão de que o ato redentivo de Cristo não implica somente na salvação dos indivíduos, mas em todo o cosmo, em todo o mundo. Todo mundo está sendo restaurado, por assim dizer, pelo ato redentivo de Cristo, levando em conta que a ação do pecado não implicou, não teve efeitos somente na vida do homem, mas toda a natureza sente o efeito do pecado original. O fato é que, observando essa visão limitada do ato redentivo de Cristo, é a base para que você interprete e tenha uma postura que favorece o não engajamento da igreja. Então, o primeiro ponto que eu meditei foi reduzir o ato redentivo de Cristo a única e exclusivamente a soteriologia individual. Ou seja, a salvação só tem implicação em indivíduos. E o mundo vai ficar de lado. Infelizmente, esse é o pressuposto. O segundo ponto, que como resultado desse pressuposto, é uma hermenêutica comprometida do que seria uma vida de salvação, de uma vida de santidade, uma vida piedosa, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que se você tem um pressuposto de que a ação redentiva de Cristo ela se reduz somente à salvação do indivíduo, então você tem uma visão, você tem uma interpretação sobre a vida de santidade, a vida de piedade comprometida, limitada. E aí você não vai desfrutar daquilo que foi criado por Deus para o nosso deleite. Só abrindo um parêntese, levando em conta que C.S. Lewis, ele diz que ele escreveu uma certa vez que Satanás não teve o poder e não tem o poder de criar nenhum prazer. Ele apenas deforma, deturpa de tal maneira que o prazer, as coisas boas deste mundo, o mundo como conhecemos, apesar da mancha do pecado, foi criado com a intenção de favorecer os filhos de Deus. Então, comparando esses escritos, esse entendimento, nós percebemos que a igreja deixou de se engajar culturalmente
Primeiro, por causa do pressuposto. A salvação só diz respeito ao indivíduo. E o mundo, o cosmo, como vemos, vai ficar de lado. Daí dá uma margem para uma interpretação comprometida, uma interpretação equivocada do que seria uma vida de santidade. Ou seja, eu vou me excluir de uma série de lugares, eventos, e que em função de uma vida de santidade. Logicamente que a vida de santidade, sim, ela requer que você renuncie uma série de fatores, mas se você pensar bem, ler, ler a sua Bíblia com cuidado e ler bons livros, você vai entender que uma vida de santidade vai refletir de forma totalmente diferente daquela que nós aprendemos lá atrás, que contribuiu muito, mas que precisa melhorar demais. E é o tempo de avançar, sem perder o equilíbrio e a nossa ortodoxia, o nosso conservadorismo cristão. Terceiro ponto é que, uma vez que você tem um pressuposto que limita a ação redentiva de Cristo a uma salvação de indivíduos, você resvala numa interpretação equivocada, numa hermenêutica comprometida sobre o que seria uma vida de santidade. Então você vai se excluir de uma série de lugares e eventos. Vai resvalar em um outro ponto. Terceiro ponto é reduzir a atividade religiosa a um envolvimento escapista. Em outras palavras, se o mundo é ruim, se o mundo é do Satanás, se a salvação do indivíduo é a prioridade acima de tudo e qualquer coisa, então esse mundo jaz no maligno, então nós temos que estar sempre envolvidos com a igreja e o quanto menos no mundo. Ou seja, então, por essa razão, se explica que muitas pessoas não se envolveram com desenvolvimento pessoal, não se engajaram com o bom desenvolvimento profissional. E esse que vos fala é um exemplo claro disso. Eu passei muito tempo longe desse entendimento, porque eu achava que Jesus vai voltar a qualquer momento, e como pode sim, ainda acredito piamente nisso, mas que deixei de ir a lugares e que naqueles lugares que eu fosse, o evangelho iria brilhar de uma forma que as pessoas pudessem ser alcançadas. Infelizmente, eu vivi assim por muito tempo. Estou me libertando disso, porque o conhecimento ele faz você... ele é muito perigoso. O conhecimento é muito perigoso. Por quê? Porque você deixa uma série de pessoas de lado. As pessoas automaticamente elas vão fazer parte do seu passado. Você vai perceber isso quando você começa a descobrir várias coisas, quando você começa a descobrir a verdade do conhecimento, você fica, como diria alguns filósofos, fica meio que só. E você vai caminhando e tem que ter a ousadia de viver conforme o seu conhecimento. Então, não é tão simples quanto se parece. Mas, para que esse vídeo não fique tão longo, eu quero resumir aqui e dizer 3 fatores que foram o motivo pelo qual a igreja não se engajou na cultura efetivamente. Primeiro, compreensão do ato redentivo de Cristo de maneira reduzida, ou seja, salvação, soteriologia de indivíduos apenas, salvação só para as pessoas. E o ato redentivo de Cristo não implica nada nem restaurar o mundo, o cosmos, sendo que, abrindo um parênteses, sendo que o mundo foi criado por Deus para o deleite do ser humano. É complicado isso. Segundo, um entendimento equivocado sobre uma vida de santidade, e aí se exclui da realidade do mundo e não se envolve. E por último, ver o mundo como uma grande ameaça e ter a igreja, a vida religiosa, como um escapismo. Eu vou escapar do mundo. Quanto mais tempo eu passar na igreja, melhor para mim, melhor para a minha espiritualidade, e o mundo que exploda. E nós perdemos muito por não influenciar positivamente as pessoas no trabalho, no parque, na academia, em diversos lugares. Essa é uma reflexão que eu precisava
compartilhar com vocês. É um livro que eu estou lendo, é um dos livros que estou lendo, além desse livro que temos a obrigação de compartilhar esse mês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, curta, comente e muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.